Olá, olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda a esse vídeo. Eu sou Arthur Batista e a grande verdade desse vídeo é que eu teria muita vergonha de gravar esse vídeo se esse vídeo fosse no ar alguns anos atrás, porque aqui eu vou falar sobre uma coisa que eu praticava muito na minha vida e, querendo ou não, a gente acaba tendo resquícios disso pelo resto da vida, porque são diversos cenários, diversos comportamentos, experiências que a gente vai vivendo e, querendo ou não, a gente acaba repetindo certos comportamentos, mas claro, tentando sempre melhorar. E eu estou sendo 100% franco com você aqui em falar que ainda esses comportamentos são praticados, porque a gente tem que entender que o processo de crescimento ele está sujeito a erros, e esse cenário vocês vão entender porque eu vou falar agora sobre autossabotagem. Por muito tempo, eu aparentava para alguns cenários da minha vida, para algumas pessoas da minha vida, ser um gênio. Eu gostava de parecer inteligente. Eu gostava de simplesmente saber coisas que as pessoas não sabiam, de dizer que aquilo era fácil, ou então fácil por dizer, simplesmente, isso é muito fácil, isso aí eu consigo fazer com facilidade e tudo mais. E eu tenho 3 episódios muito engraçados, que engraçados hoje, né? Porque antigamente não eram tão engraçados assim. Que eu queria compartilhar com você, talvez você se identifique com isso, talvez você veja alguém se comportando assim e aí você fica, olha aí, ó, o Arthur falou isso no vídeo. E eu espero que isso te faça refletir sobre comportamentos que às vezes a gente se preocupa mais com o que as pessoas vão achar do que a gente é, ou então o que a gente faz, do que a gente mesmo, sendo ou não de fato aquilo que a gente busca ser ou não, beleza? Então vamos lá. O primeiro cenário é um cenário onde eu, para parte da minha família, por exemplo, eu era tido como um menino estudioso, um menino que estudava. Por quê? Porque simplesmente eu sabia falar das coisas, eu estava sempre com uma informaçãozinha a mais, eu sempre ficava querendo no ambiente familiar parecer que eu me importava demais com os estudos e tudo mais. Mas a grande verdade é que no fundamental e no médio, né, nos ensinos fundamental e médio, primeiro e segundo grau, eu ficava de recuperação. E eu ficava de recuperação em história, em geografia. Por que eu ainda era tido, de certa forma, com algum direcionamento como um menino inteligente ou coisa do tipo? Porque eu conseguia me destacar em parte do processo, né? Em parte do conteúdo. Por exemplo, às vezes eu conseguia me destacar em física, às vezes em matemática, eu gostava mais dessas áreas. E eu ficava de recuperação nas outras, né? Ficava de recuperação em artes, ficava de recuperação em geografia, em história, em inglês. Inglês por muito tempo foi um grande problema na minha vida. Só que eu queria aparentar para alguma parte dos familiares, por exemplo, que eu era inteligente e todo mundo queria, por exemplo, tinha alguns certos familiares que usavam o meu exemplo para falar dos filhos, sabe? Aquele hábito horrível de falar, o filho de fulano tá estudando e você não tá estudando e tudo mais. Eu era o filho que diziam que tá estudando, sendo que tava ficando de recuperação. E no ensino médio, eu lembro que o primeiro contato que os professores tinham comigo, eles também tinham essa imagem, né? De que, rapaz, esse menino aí é diferente, né? Porque ele tá perguntando, ele presta atenção no começo, né? Nos primeiros dias de aula. E aí, teve uma professora de química, que depois foi muito importante na minha vida, que ela fez uma pergunta, né? Gente, vocês lembram como é que é esse porquê? Aqui é separado, é junto? E eu peguei e respondi porque eu sabia aquele pedaço de informação. E nesse momento eu comecei a parecer mais inteligente. Só que aí vieram as notas e as coisas mudam. E aí a pessoa percebeu, tá, não era bem assim. E os cenários eles se multiplicam. Teve uma vez no interior que eu fui na verdade visitar a minha cidade natal, tô indo pra lá hoje inclusive. E lá eu fui pra escola que eu estudei lá. E eu entrei na sala que eu era, né? E a sala tava na mesma série que eu, né? Estamos juntos. E durante a aula eu cheguei a comentar lá, não, mas isso aí a gente já viu na escola, isso é muito fácil, não sei o quê. Meio que querendo transparecer superioridade e tudo mais. Eu me importava muito com a imagem que as pessoas iam ter. E depois de um tempo, uma das pessoas que estudavam lá, que é médica hoje inclusive, perceberam que ela foi estudar depois lá na mesma escola que eu e perceberam, gente, Arthur, tu não falava que isso tudo era fácil, por que tu tá ficando de recuperação e tudo mais? Os cenários são inúmeros. Eu poderia passar um tempão aqui falando pra você isso. Mas a chave da questão é que eu me preocupava demais em parecer ser inteligente por causa da opinião dos outros. Mas na hora de colher o resultado, o valendo, na hora que você aperta o botão do valendo, do start, a grande verdade é que não saía
como aparentava ser, não exatamente como eu queria transparecer, porque eu estava preocupado demais em manter uma imagem que não era a semelhança da realidade. E eu tô fazendo isso para você, abrindo o jogo, contando realmente o que aconteceu nesse passado que eu tinha, porque quando eu fui pro pré-vestibular, né, que eu decidi que eu queria tentar medicina e tudo mais, que eu me coloquei à prova, né, decidi que queria fazer, tinha que tirar 500 pontos no Enem, ou seja, realmente a realidade estava completamente incompatível com a expectativa que as pessoas tinham, que eu tinha, e simplesmente eu fui apresentado a esse conceito de autossabotagem, em que existe uma grande diferença entre você saber e quase saber. E eu ficava muito nesse quase saber. O vídeo mais visto desse canal eu falo sobre isso, sobre a diferença entre os que sabem e os que quase sabem. Os que sabem de verdade, eles não se apoiam no saber pelo saber. Eles se apoiam naquilo que vai realmente levar ele para o caminho que ele quer alcançar, para o objetivo que ele quer alcançar. Quando nós estamos falando, por exemplo, de prova, de vestibular, de concurso, simplesmente o que vai levar ele para o nível que ele quer chegar é acertar a questão, é escrever a redação que vai dar a nota suficiente. Não é ele achar que está sabendo tudo sobre um assunto, eu tenho uma noção interessante, eu saí da aula sabendo e tudo mais. Ele não se envaidece mais porque ele entendeu uma parte da matéria, porque ele sabe que isso não é suficiente. E aí eu fui entendendo a importância de não me apegar ao saber pelo saber, e fui percebendo que isso até pouco importava. O que importava era quanto desse saber estava sendo capaz de ser convertido em resultado. E aí que tem a diferença. O gênio da autossabotagem, né, do gênio das aparências, do parecer ser, e o gênio do esforço, do resultado, que vai lá buscar, encontra o erro, resolve esse erro, parte para o próximo erro, investe nas derrotas, porque lá ele tira aprendizados e assim ele evolui. Então, se você de alguma forma está preocupado demais, não, eu estou preocupado com uma pergunta que eu não quero parecer inteligente, ou então, não, eu quero fazer uma colocação na aula só para as pessoas saberem que eu estou sabendo, por mais que é uma coisa que o professor acabou de responder, ou então, tá tudo bem você fazer isso, é uma forma de confirmar a tua interpretação, mas depende da intenção que você tem sobre isso. Se a intenção é confirmar uma interpretação, tá tudo bem, mas querer aparentar ser uma coisa, sem você simplesmente valorizar mais o que você é, o que você está conquistando de resultado, talvez você entre em ciclos viciosos e assim você demore mais para conquistar aquilo que você queria. Como eu, que tive esse atraso justamente porque eu por um tempo ficava muito encantado em querer que as pessoas ficassem me elogiando por coisas que não me levavam para o próximo nível, e sim ficava alimentando ali coisas temporárias, não definitivas. E eu espero que essa conversa te faça enxergar. Eu lembro que na minha escola tinha umas certas pessoas, na verdade 2 pessoas, que elas eram tranquilas, elas estudavam, elas prestavam atenção e quando vinham o resultado, elas mostravam o resultado. Elas não se envaideciam, estavam sempre participando, mas não estavam tão preocupadas assim em como isso ia vir como consequência. Acabava vindo, né? As pessoas sabiam que essas pessoas eram bons alunos e tudo mais, mas não era a preocupação chave. E muita gente acaba se preocupando demais com isso e esquece de se preocupar com o mais importante, que é o resultado que você é capaz de gerar. Beleza? Espero que esse vídeo faça diferença na tua vida. Clique em gostei, ativa as notificações. Vai sair muito vídeo aqui no canal até dia 23 de janeiro de 2020. Então me acompanha aí que eu vou fazer tudo com o maior carinho do mundo. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima.